Olá a todos, nós hoje continuamos então o estudo do livro Nosso Lar, psicografado pelo Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz. E nós iniciamos o capítulo 12 que fala sobre umbral, porque no capítulo 11 nós vimos ali a importância do trabalho em nosso lar, o quanto o governador ali se dedica, a importância da música também, que em todos os setores ali você percebe que a música ela intensifica o rendimento, além da harmonia que ela traz, a gente vê o poder imenso ali da música. E o capítulo 12 se chama Umbral. Após receber tão valiosas elucidações, tão valiosos esclarecimentos, aguçava-me-se o desejo de intensificar a aquisição de conhecimentos relativos a diversos problemas que a palavra de Lísia sugeria. As referências a espíritos do umbral mordiam minha curiosidade. A ausência de preparação religiosa no mundo dá motivos a dolorosas perturbações. Que seria umbral? Conhecia apenas a ideia do inferno e do purgatório, pelos sermões ouvidos nas cerimônias católico-romanas a que assistira, obedecendo a preceitos protocolares. Deste umbral, porém, nunca tivera notícias. Então vejam que é grande a curiosidade de André Luiz, sobretudo em relação ao umbral, e é dito aqui que a ausência de preparação religiosa no mundo dá motivos a dolorosas perturbações. E o que seria essa preparação religiosa? Muito mais do que termos uma religião, muito mais do que frequentarmos alguma instituição. Essa preparação é uma preparação íntima de fato, Tanto que no início do livro a gente viu ali um capítulo muito interessante que fala a respeito, guarde a experiência desse livro na alma. A experiência diz bem alto que não basta a criatura se apegar à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente, que os passos do cristão, em qualquer escola religiosa, devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo, em quem nosso campo doutrinário precisamos em verdade do espiritismo e do espiritualismo, mas precisamos muito mais de espiritualidade. Então vejam, mais do que ter uma religião, mais até do que nos considerarmos espíritas, ou que seja qualquer denominação, qualquer religião, nós precisamos de espiritualidade, dessa preparação sim íntima, dessa modificação gradativa dos nossos sentimentos. Então essa preparação religiosa quer dizer isso, o quanto de fato dentro da nossa alma há uma preparação, há uma modificação, há uma sensibilização. Então ele diz que essa ausência de preparação religiosa dá motivo a dolorosas perturbações. Lembrando que o próprio André Luiz ficou 8 anos ali, naquela região difícil ali do umbral, pelos desatinos que ele teve ao longo da vida, pelos desvios ali em relação à sexualidade, à alimentação, a própria bebida. Tudo isso foi ali fazendo que ele fosse considerado um suicida ali indireto, aquilo que já falamos nos capítulos anteriores. Suicídio indireto é aquele que não tem uma intenção de se matar, mas na medida em que ele tem atitudes que antecipam o retorno dele para o plano espiritual, pelos excessos, pela falta de cuidado com a saúde, com os desregramentos. Então, essa volta antecipada, essa volta prematura, isso é considerado um suicida indireto. E o André Luiz pergunta o que seria umbral. Ao primeiro contato com o generoso visitador, minhas perguntas não se fizeram esperar. Lísias ouviu-me atencioso e replicou: Ora, pois você andou detido lá tanto tempo e não conhece a região? André Luiz ficou lá 8 anos. Recordei os sofrimentos passados, experimentando arrepios de horror. Umbral, continuou Lísia solícito, começa na crosta terrestre. Vejam, começa aqui na Terra. É a zona obscura de quantos no mundo
não se resolveram atravessar as portas dos deveres sagrados, a fim de cumpri-los demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Porque o umbral ele não é um local delimitado. Olha, esse local aqui, né, é uma região onde as pessoas se encontram, se reúnem pelo teor dos seus pensamentos, pelo teor das suas vibrações. Não é? Então não é uma região circunscrita, mas naturalmente nós nos reunimos em determinados locais, somos atraídos de acordo ali com as nossas tendências. Então aqueles, como ele fala aqui, que atravessam as portas dos deveres sagrados, a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos, né? Então, se acalentamos aqui na nossa vida erros numerosos, é até natural que a gente, depois da morte, habite, pelo menos temporariamente, regiões mais difíceis, não é? Então não existe aquele inferno definitivo, como aprendemos em algumas religiões, né? Porque não é um Deus punitivo, aquele ali que condena eternamente um ser humano. Nós temos ali as oportunidades de refazimento, de reconstruirmos, de recomeçarmos, ainda que isso para alguns de nós possa demorar de acordo com o nosso tipo de vida. Então, se nós queremos saber como vai ser depois da nossa morte, nós temos que nos perguntar como tem sido a nossa vida, como tem sido os nossos dias, como tem sido os nossos pensamentos, né? Qual o nosso propósito aqui na Terra. Então, sempre lembrando que ninguém é santo, né? E Deus não exige essa santidade, mas Ele nos pede, sim, o esforço, a boa vontade, né? A reflexão, para que gradativamente, dia a dia, nós possamos ir tendo essa lucidez, essa percepção do que realmente vale aqui na Terra, né? Então ele diz aqui, quando o Espírito reencarna, ele promete cumprir o programa de serviços do Pai, né? Os serviços de Deus. Então a gente reencarna, a gente tem uma série de promessas, né? Porque do outro lado, a gente tem uma visão muito mais clara, muito mais límpida, muito mais cristalina, muito mais abrangente, né? Então, quando o Espírito reencarna, ele promete cumprir o programa de serviços do Pai. Entretanto, ao recapitular experiências no planeta, né, ao nos depararmos aqui com as lutas do dia a dia, é muito difícil fazê-lo, para só procurar o que lhe satisfaça ao egoísmo. Então nós prometemos do outro lado, com essa visão mais clara, com essa visão mais abrangente, mas em grande parte das vezes, quando a gente chega aqui, a gente acabamos nos distraindo ali com as facilidades da vida, com os prazeres, né? E acabamos ali por falta até de reflexão, né, dessa ligação mais íntima ali com a espiritualidade, com Deus, a gente vai ali deixando de lado aquilo que a gente se propôs na espiritualidade. A gente não se lembra claramente, mas intuitivamente, nós ali dentro de nós sabemos o que devemos fazer. E se procuramos agir ali com equilíbrio, com bom senso, a vida naturalmente ela vai nos conduzindo para os caminhos que nós devemos percorrer, né? Então ele aqui diz, assim é que são mantidos o mesmo ódio aos adversários e a mesma paixão pelos amigos. Veja, nós acabamos mantendo, apesar das promessas do outro lado, nós mantemos o ódio aos adversários e mantemos a paixão pelos amigos. Ou seja, odiamos aqueles que não gostamos e protegemos e tentamos fazer o melhor pelos amigos. Mas nem o ódio é justiça. Olha que interessante. Ódio não é justiça. E nem paixão é amor, né? Então, quantas vezes a gente odeia alguém, a gente até persegue alguém, talvez não uma perseguição direta, mas até uma perseguição mental,
silenciosamente até desejamos o mal a alguém, isso não é justiça, né? Então tem uma frase muito interessante que fala que nós devemos ser justos para com os outros, mesmo que os outros não sejam justos para conosco. Olha que interessante, que isso seria um sinal de humildade, o que não significa ser omisso, o que não quer dizer que nós temos que concordar com a atitude do outro, mas sermos justos com os outros, mesmo que eles não sejam justos para nós. Ou seja, fazemos a parte que nos cabe, temos a nossa consciência tranquila, porque o tempo recoloca tudo ali no seu devido lugar. Tudo que excede sem aproveitamento prejudica a economia da vida. Então, uma vez mais, essa frase nos faz pensar aqui no equilíbrio, né? Evitarmos ali os excessos. Pois bem, todas as multidões de desequilibrados permanecem nas regiões nevoentas que se seguem aos fluidos carnais. O dever cumprido é uma porta que atravessamos no infinito rumo ao continente sagrado da união com o Senhor, né, com Deus. É natural, portanto, que o homem, esquivo à obrigação justa, tenha essa bênção indefinidamente adiada. Então, um homem que se esquiva aos seus deveres, ele tem ali essa bênção, né, a bênção da paz adiada. Notando-me a dificuldade para aprender todo o conteúdo do ensinamento, com vistas à minha quase total ignorância dos princípios espirituais, Lísias procurou tornar a lição mais clara. Imagine que cada um de nós, renascendo no planeta, é portador de um fato sujo, para lavar no tanque da vida humana. Essa roupa imunda é o corpo causal, tecido por nossas mãos nas experiências anteriores. Compartilhando de novo as bênçãos da oportunidade terrestre, esquecemos, porém, o objetivo essencial. E em vez de nos purificarmos pelo esforço da lavagem, manchamo-nos ainda mais, contrariando novos laços, encarcerando-nos a nós mesmos em verdadeira escravidão. Então vejam que sempre o objetivo de estarmos aqui é de nos tornarmos criaturas melhores. Nós já vivemos inúmeras vidas, 10, 20, 30, inúmeras. E nessas muitas vidas fizemos coisas boas, conquistamos afeições, mas também todos nós tivemos os nossos erros, iludimos, magoamos. Mas quando nós renascemos aqui na Terra, o objetivo não é o sofrimento, o objetivo é o aprendizado. Mas o sofrimento ele faz parte desse aprendizado, né? Não deveria ser assim, deveríamos aprender somente com as lições, né, com o Evangelho, mas quantas vezes somente ali pela dor, pelas experiências mais difíceis, é que nós enxergamos, né? É aquela situação que já foi colocada em que passamos por situações que a gente fala, eu não desejaria isso nem para o meu pior inimigo, né? Então, quantas vezes é sentindo ali na pele, é que nós somos solidários, é que nós começamos a desejar ali o bem-querer, mesmo para aqueles que temos maiores dificuldades, né? Então, nós trazemos as manchas do passado, mas o objetivo agora, nessa existência, é de que gradativamente elas sejam ali limpas, como fala aqui, lavar ali no tanque da vida, né? Então tem aquela colocação que diz que a existência mais importante de todas que nós tivemos é essa. Por quê? As que já foram, nós não temos como retomar ali e mudar aquilo que já foi feito, né? E as futuras, elas são consequências do que eu estou vivendo hoje, das minhas atitudes. É a lei da consequência, é a lei da ação e reação. Ou seja, a existência mais importante é essa que nós estamos agora, né? É interessante pensarmos isso, porque a gente tem ali
a possibilidade de olhar ali nos sentindo vítimas, de que as coisas não dão certo, ou pensarmos de outro lado, que isso aqui é uma oportunidade sagrada. A vida, a reencarnação é uma oportunidade do recomeço. Então, assim como nós estamos aí no início de um ano, vejamos a nossa vida como um eterno, como um recomeço, um novo ciclo, novas oportunidades, um livro ali em branco para ser preenchido. E pensando assim, nós vamos perceber que depende de como nós olhamos, que a vida é um tédio, que a vida é difícil, ou que a vida é sim difícil, mas isso tudo são oportunidades que Deus nos convida ali para o crescimento, para o autoconhecimento, para olhar ali as pessoas com um pouco mais de empatia, agradecermos aquilo que de bom nos acontece, nos aproximarmos mais de Jesus, de Deus, da natureza. Então, são pequenos convites, mas extremamente importantes para que a gente dê um significado ali aos nossos dias. Então, por isso é que ele fala que nós nascemos para, fazendo essa analogia, lavarmos ali no tanque da vida aquilo que está sujo, E a gente vem, mas como ele fala, a gente acaba às vezes contraindo ali novos laços de dificuldade. Ora, se ao voltarmos ao mundo procurávamos o meio de fugir à sujidade pelo desacordo da nossa situação com o meio elevado, como regressar a esse mesmo ambiente luminoso em piores condições? O umbral funciona, portanto, como uma região destinada a esgotamento de resíduos mentais, uma espécie de zona purgatorial, onde se queima prestações, um material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando, desprezando o sublime ensejo de uma existência terrena. Então vejam que definição interessante de umbral, que ele funcionaria como uma região destinada a esgotamento de resíduos mentais, resíduos difíceis, como se fosse ali um período de uma certa purificação, em que nós nos preparamos ali para deixarmos essas vibrações tão grosseiras, pensamentos tão pesados, atitudes ali talvez até perversas. Então é um período de melhoramento mesmo, um período ali de esgotamento desses resíduos difíceis, para que a gente se coloque em condições de ir para uma região melhor, receber uma assistência, receber um amparo. Foi o que aconteceu com o André Luiz. A gente relembra aí uma vez mais que ele ficou ali numa região tão difícil do umbral durante 8 anos e havia ali uma proteção, um amparo, Clarencio ali com a equipe tentando ajudar, mas ele não percebia essa ajuda. Tamanha ali era a confusão mental, tamanha era o desespero, tamanha era a revolta que ele trazia pelo que ele tinha alimentado durante a vida. A partir do momento em que ele de fato ali faz uma prece sincera, que de fato ele se coloca ali com um gesto de humildade perante a Deus, aí sim, aquele momento foi um divisor de águas em que ele se coloca à disposição. Então vejam que a ajuda sempre existiu, mas a partir do momento em que ele consegue perceber, consegue se sensibilizar e se arrepender profundamente, aí sim, ele estava apto, ele estava pronto a ser recolhido e ir para nosso lar e sair daquela região tão difícil. E aqui diz, a imagem não poderia ser mais clara, mais convincente. Não havia como disfarçar minha justa admiração, compreendendo o efeito benéfico que me traziam aqueles esclarecimentos. E Lísias continua, mas nós vamos então continuar na próxima semana falando aí sobre o umbral. Que Deus então nos ampare, nos fortaleça, nos abençoe.